Caríssimos irmãos e irmãs, todo pecado ele ofende o coração de Deus, e todo pecado diante de quem Deus é um escândalo. Todos. Existem alguns que de fato ofendem mais a Deus do que outros, são aqueles que a gente chama de pecado grave. Mas diante da grandeza de Deus, todo pecado é grande. Porém, existe um pecado que, além de ser algo que ofende a Deus, também é um pecado que é capaz de deixar Deus triste, e Jesus triste. E é justamente esse pecado que é capaz de fazer com que uma pessoa não se salve. Esse pecado é a dureza de coração. Você viu aqui no Evangelho, por 2 vezes, Jesus enfrenta a dureza de coração dos fariseus. Na primeira, quando eles passando ali naquele caminho, eles procuram algo para acusar Jesus. Com malícia, procura alguma coisa para acusar Jesus. Na lei de Moisés, o que os apóstolos fizeram não era considerado errado. Quando, pela lei, um viajante caminhando, ele passava fome, ele poderia pegar daquilo que o pomar tivesse oferecendo, desde que ele não entrasse no terreno da pessoa. Desde que ele ficasse na margem da estrada, aquilo que a mão dele conseguisse alcançar, sem entrar no terreno, ele podia comer para o sustento dele. Isso, de alguma forma, protegia a propriedade privada da pessoa, que é de direito natural, e também ajudava as pessoas que não tinham o que comer ou que estavam passando. Mas eles tinham que arrumar alguma coisa para implicar com Jesus. E eles então consideraram o simples fato de você esticar a mão e puxar uma espiga como trabalho. E se era trabalho, não podia ser feito no sábado. Para você ver, para você ter uma ideia, um fariseu, um judeu dos dias de hoje, que segue de fato a lei, que não é só um judeu de nome, ele não aperta nem o botão do elevador no dia de sábado, porque ele considera aquilo trabalho. Jesus falou: olha só, a necessidade do ser humano é maior do que isso. Ninguém aqui está roubando, a lei permite isso. Mas havia dureza de coração. Jesus vai até a sinagoga, tem esse homem com a mão seca, e Jesus percebe o coração deles como é. Jesus chama esse homem no centro e pergunta a todos: é permitido ou não fazer o bem no sábado? Eles sabem que tem que fazer o bem, mas eles não querem dar o braço a torcer. Então eles preferem silenciar. E Jesus, então, o texto fala, ficou cheio de ira e tristeza pela dureza do coração deles. A dureza de coração é uma doença espiritual chamada assim, esclerocardia, que vem do grego. Cardia, você sabe, é coração, né? Coração duro. Porém, o sentido que Jesus dá é um sentido de um coração, olha o termo, paquiderme. O que é um paquiderme? O que é um animal paquiderme? É um elefante, não é? Por quê? Porque ele tem uma derme, uma pele grossa, rígida.
É assim que Jesus trata esses de dureza de coração. Eles têm uma camada, uma pele rígida no coração, uma grosseria, uma firmeza, uma indiferença no seu coração. Eles têm um coração como se fosse uma atitude de um elefante, que passa arrastando tudo, que passa indiferente a tudo, que passa pisando em tudo. A gente sabe que só tem um pecado que não tem perdão. Jesus ensina isso, lembra? Que é o pecado contra o Espírito Santo. Só que o pecado contra o Espírito Santo, por que ele não tem perdão? É porque justamente a pessoa não quer o perdão. É porque a pessoa não quer a salvação. Se a pessoa não quer a salvação, não tem o que Deus fazer. Esse pecado de contra o Espírito Santo, ninguém faz ele da noite para o dia. Não é como assim roubar, falar mal dos outros, mentira. Não é algo assim de sopetão, ou algo que a ocasião, ou algo que a pessoa, sei lá, foi se deixando levar e de repente. O pecado contra o Espírito Santo é um caminho de dureza de coração, de um gesto a outro, de uma palavra a outra, a pessoa vai encapando o seu coração com uma pele grossa, com uma pele rígida. E aí, quando a graça vem, ele não se dobra. E é por isso, por exemplo, que Jesus, ele é muito mais duro com os fariseus do que com as prostitutas. É muito mais duro do que com os cobradores de impostos. Apesar desses pecados serem pecados graves, esses pecadores são mais fáceis de voltar atrás, de se arrepender de verdade e voltar atrás. Mas quando a pessoa chega num estágio de dureza de coração, ele não volta mais atrás. E é por isso que todos nós temos que cuidar para que o nosso coração não fique assim. Não é porque a gente está na igreja, não é porque eu sou padre, ou a pessoa é padre, é ministro, é cantor, é isso, aquilo, outro. Todos nós podemos fazer esse caminho de desgraça e de tristeza, que é o enrijecimento, o endurecimento, o engrossar o coração. Como o padre falou, a pessoa vai de um pecado a outro, de uma palavra a outra, e chega uma hora que ele não volta mais. Quando acontece isso, já em vida, aí Deus deixa a pessoa à própria sorte, que pode ser a pior desgraça para alguém. Mas no fundo tudo começa com um caminho de endurecimento. Esse endurecimento do coração, ele tem alguns pecados que assopram isso, que alimentam isso. E à medida que a gente vai concedendo, dando concessões a esses pecados, começa esse processo. Santo Inácio, ele fala que em cada tentação nossa que a gente passa, cada vez que termina uma tentação, ou a gente sai mais santo, quando a gente venceu aquela tentação, ou a gente sai mais idólatra, mais duro de coração, porque a gente se deixou levar. Se você, por exemplo, vence uma tentação, aquilo caleja a sua alma, vai calejando, chega uma hora que o demônio nem vai tentar você mais daquilo, porque ele viu que não tem efeito. Mas sim, quando você tem uma mão grossa, uma mão calejada, você pega ali alfinetes, pega alguma coisa ali, espinha, alguma coisa, a pessoa nem sente.
Mas se a pessoa vai se deixando levar pelo caminho do endurecimento do coração, o demônio vai fazendo o processo contrário no coração da pessoa, de forma que ela se torna uma cega. Quais são esses pecados que nos levam a endurecer o coração? O primeiro de todos é a resistência à verdade. Olha só, os fariseus, eles estavam vendo que Jesus era bom. Eles estavam vendo que Jesus cumpria os mandamentos. Eles estavam vendo que Jesus fazia milagres. Mas eles se tornaram resistentes à verdade. A verdade aparece na cara da pessoa e a pessoa não dá o braço a torcer, porque ela não quer voltar atrás. Essa história de que, por exemplo, eu sou verdadeiro, falo a verdade na cara, você é um duro de coração. Primeiro que você acha que a verdade é você que estabelece. Porque se as pessoas usarem do mesmo remédio para você, aí você fica bravo. Essa dureza de coração em relação à verdade é, por exemplo, quando você está vendo algo que foi Deus, que é obra de Deus. Está vendo, por exemplo, vamos supor, que a igreja ela só pode ser uma instituição divina, gente. Diante dos nossos pecados, diante dos pecados dos padres, dos bispos e até de papas na história da igreja, se isso aqui não fosse divino, já tinha acabado faz tempo. Pensa só na nossa paróquia, não precisa pensar nem em 2000 anos de igreja. Se a nossa paróquia dependesse da santidade do povo, dos padres para sobreviver, o tanto de coisas que a igreja vai dando como via de salvação, como sacramentos, como o batismo, como a catequese, mas a pessoa ela está rígida na sua opinião de não aceitar a igreja, de não aceitar a verdade estabelecida e de achar que ela pode buscar as coisas por si só. O não se dobrar diante dos sinais de Deus. A pessoa não se dobra diante da misericórdia de Deus, diante daquilo que Deus ajuda aquela pessoa, das graças que Deus dá, ela não se dobra, ela acha que é ela que consegue. Sem saber que a gente não é capaz de conduzir nem 5 minutos da nossa vida. Tudo depende de Deus, tudo vem de Deus, mas a pessoa, numa soberba e uma cegueira, ela começa a achar que tudo depende dela. Então ela não se dobra diante de Deus. Não é capaz, por exemplo, de agradecer. No fundo, os que faltaram da missa hoje, os católicos que faltaram da missa, porque se foi batizado e não veio, é católico que está faltando, né? Das duas, uma, ou não vieram por preguiça, e aí se torna um pecado grave, ou não vieram por dureza de coração. Por quê? Eu não preciso agradecer Deus, eu não preciso ir para a igreja, ou se eu agradecer, então eu agradeço em casa, não preciso seguir o 3º mandamento, que fala que eu tenho que guardar domingos e dias de festa de guarda. Só que de novo, como o padre disse, um processo de endurecimento, de falta um dia, falta 3 dias, daqui a pouco Deus é desnecessário, daqui a pouco Deus é um estorvo, Deus atrapalha meu fim de semana. Ele não é capaz de ver que a semana só aconteceu por causa que Deus deu essa semana para ele. Ele não é capaz de ver o quanto que Deus, por exemplo, livrou ele de males, o quanto que Deus, mesmo ele não sendo fiel, Deus o abençoou. Mas está lá o duro de coração que não reconhece a graça de Deus e não vem. E aí, como um elefante, se torna indiferente, passa como um trator,
passa como um elefante diante de tudo aquilo que Deus concede. O caminho também de um duro de coração também é o oposto. Quando, por não enxergar as graças que Deus dá, ele começa a criticar Deus. Ele começa a murmurar. Ele começa a reclamar. Meus irmãos, presta atenção. Lá no deserto, com Moisés, 40 anos aquele povo reclamou. Houve uma punição àquele povo. Veja, o povo que saiu do Egito, ninguém entrou para a terra prometida. Quem entrou foram os filhos de quem saiu do Egito. Os filhos que nasceram no deserto. Por quê? Porque o povo que saiu do deserto não foi capaz de ver, de reconhecer que Deus os tirou do Egito. Não foi capaz de reconhecer que Deus libertou do faraó, abriu o mar vermelho, fazia com que toda noite tivesse um clarão, um caminho de fogo para iluminar o caminho deles. Não foi capaz de reconhecer que tinha uma pedra, está lá na Bíblia, está na carta de São Paulo, uma pedra que andava com eles, que caminhava com eles para dar água. Não está bom, porque são duros de coração. Todo dia nós padres a gente reza para que Deus não deixe com a gente com a cabeça dura, com a cerviz dura, diante das graças que Deus vai dar naquele dia. Mas estamos lá nós reclamando, murmurando. Por que a gente murmura? Porque a gente não é capaz de reconhecer aquilo que Deus dá, aquilo que Deus faz na nossa vida. Então está sempre faltando, então reclama, porque dureza de coração. Vai chegar uma hora que essa dureza de coração, essa reclamação, vai se tornar uma ruptura com Deus. O caminho é esse. O casal começa a brigar, um começa a reclamar do outro, chega uma hora que é a ruptura. É esse também o caminho, como o padre falou. O endurecimento do coração que começa nessa reclamação, nessa murmuração, nessa ladainha que não tem fim, que é capaz de levar a gente para o inferno. E repara que o pessoal do deserto que caiu em idolatria, que caiu em roubo, que caiu até em adultério, Deus perdoou. Por quê? Porque esses são mais fáceis, não é que não é pecado grave, esses são mais fáceis de voltar atrás do que quem é duro de coração. Outra coisa que traz a dureza de coração, a teimosia. A pessoa teimosa, e aí ela disfarça aquilo como: esses são os meus princípios, eu não posso largar a mão dos meus princípios. Mas não é princípio nada, no fundo é teimosia, é um sonho que a pessoa não muda, porque ela quer aquilo, porque ela quer daquele jeito, porque ela quer com aquela pessoa. Por exemplo, quantos relacionamentos que nascem por teimosia, por simplesmente desejo, e Deus ao longo do namoro vai dando sinais de que não é, sinais de traição, sinais de bebedeira, de vida dupla, sinais de loucura, sinais de infantilidade, sinais que às vezes o padre fala, os pais falam, mas está lá a pessoa achando que é o amor deles contra o mundo. E quantos toquinhos Deus vai dando ao longo do caminho, e a pessoa não volta atrás, ela não termina o namoro, não termina aquele relacionamento, não abre mão às vezes daquele trabalho. Aquele trabalho está levando ela para o inferno. Mas aí como que ela vai fazer com o salário que ela ganha? Ela vai abrir mão desse salário e depois ela pensa assim: como é que eu vou pagar minhas contas? Então ela prefere teimar num serviço que está levando ela para o inferno, que está sendo ocasião de pecado, com corrupção,
com injustiça, com adultério, com tanta coisa que pode brotar aí. Mas está lá a pessoa lá teimando com Deus, teimando com o irmão. Está lá o pai com a mãe falando para o filho: saia dessas amizades, deixa essas amizades, deixa essa situação, deixa esse namoro. Depois é gozado que daí Deus que é culpado. Depois que dá o BO aí, por que Deus deixou fazer isso? Por que deixou? Eu atendi uma pessoa ano passado. A pessoa veio no atendimento e ela tinha separado do esposo, e aí tinha vivido 2 anos na castidade. Mas daí esses malditos, sites de relacionamento, a pessoa entrou. E numa dessa aí conheceu uma pessoa e teve uma relação com a pessoa e pegou AIDS. Ela chega para mim e fala assim: por que Deus fez isso comigo? Se tivesse vivido a castidade, não tinha pegado nada. Mas é uma teimosia de ir atrás dos meus sonhos, dos meus direitos, do meu não sei o quê, e ninguém está nem aí com os mandamentos. Se a gente seguisse os mandamentos, gente, esse mundo ia ser feliz. Você ia ser feliz. Os mandamentos são uma receita para você ser feliz. Mas ninguém está nem aí. Todo mundo quer teimar no próprio nariz, na própria opinião, e vai fazendo aquilo que dá na cabeça. Mesmo que por vezes a pessoa receba do alto uns toquinhos de Deus assim para ver se acorda. Será que eu não estou teimando em alguma coisa que Deus já está me falando? Um relacionamento, um trabalho, uma vocação. Quantos que ficam brigando com Deus não vão no seminário? Esses dias o padre viu uma frase de São Bernardo. São Bernardo, ele levou 11 pessoas da família dele para o seminário. 11. O exemplo dele arrastou 11 pessoas. Ele fala assim, se em uma família, em 3, 4 gerações, não sair um padre, essa família não é católica. Ele está certo. Ele está certo, porque em 200 anos uma família não dá um padre, então é sinal de que esse terreno não está bom. Agora pensa assim, vamos pensar na nossa cidade. A nossa cidade tem 160 mil habitantes mais ou menos, vamos por 160 mil. Quantos seminaristas tem? Um, que é o nosso aqui. A pergunta é, será que Deus parou de chamar? Será que Deus parou de chamar? Ou será que tem muito jovem que está teimando em não ir? Quero fazer do meu jeito, quero viver do meu jeito. Isso vale para a vocação sacerdotal, mas vale também para o casamento, para o trabalho, para um monte de coisa que depois a gente fica reclamando aí, que não sabe por que não dá certo, porque a gente teima em fazer a nossa vontade. É dureza de coração. Vai lá a pessoa no atendimento e fala lá: padre, olha, meu marido meu namorado bate em mim, ele me traiu e não sei o quê. O padre fala: larga da se traste, vive a castidade. Passa 2 semanas, tá lá no fundo da igreja, assim, porque tá com vergonha do padre, tá lá com a pessoinha de novo, vai apanhar. Entende? Está vendo que o filho está indo em tal lugar, não tem capacidade de... Por quê? Não, é liberdade, não sei o quê. Quanta coisa que a gente pasta por teimosia nossa, gente. Olha outra coisa do caminho, endurecimento do coração. Não saber ser corrigido. Não aceita correção. Meus irmãos, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo tem que aprender a corrigir. Para isso tem que aprender a ser corrigido.
senão nunca vai saber corrigir. Quanta gente que não sabe ser corrigido, não aceita a correção ou não muda. Está lá o marido, por exemplo, que traiu a esposa, que não sei o que fica aprontando, aí vai lá dar um bombonzinho para ela, chora, faz aquele drama, estou arrependido, passou 15 dias, está fazendo de novo. Vai brotar dureza de coração, está fazendo o caminho para o inferno, depois não volta mais, não tem volta mais, chega uma hora que não volta mais. Está lá todo mundo falando para a pessoa, mude esse seu jeito, seja mais dócil, seja mais paciente, faça isso, está todo mundo falando, o pai fala, o padre fala, os amigos falam, todo mundo fala, mas o cara segue lá naquela arrogância de não ser corrigido, de não mudar. Eu morei com um padre assim, só dava BO que ele fazia. Você falava para ele, ele chorava, fazia drama, não, vou mudar, segunda-feira estava fazendo de novo, gente. O povo todo vendo, os padres vendo, tudo, e a pessoa lá, como o padre falou, essa questão da dureza de coração, não importa se é da igreja ou não, o caminho é para o inferno. Mude. Será que Deus não está falando pela boca da turma? Vem um, fala, aí vem outro que não tem nada a ver, fala também. Tem o simancol, mas não, fica rígido com as suas opiniões, com seus princípios, vai para o inferno assim, com barraco e tudo. Essa dureza de coração vai trazendo cegueira, a pessoa fica cega, ela não enxerga nada. Lembra do paquiderme? Lembra do elefante? Ela passa com tudo, ela é grossa, ela é estúpida, ela não aceita desaforo para casa. Meu irmão, para com isso, você é cristão, cristão tem que levar muito desaforo, muito, porque Cristo nosso Senhor levou. Agora eu fico aí dando espetada em todo mundo, dando espatada em todo mundo, como se eu fosse o dono da verdade. Dureza de coração daqueles que não buscam a Deus. Quantos estão lá em casa agora da sua família que são assim? E quando você fala das coisas de Deus, ele debocha, ele tira sarro, ele xinga, ele não aceita que fale. Veja, chega uma hora que a pessoa, ela não aceita ouvir falar nada de Deus. Para atender um outro caso que é assim, a mulher traindo o esposo, ela chegava do serviço, ela chegava da traição, o marido estava rezando o terço. Sabe o que acontecia com ela? Raiva, ela ficava com raiva do marido, ela ficava daí provocando, querendo brigar. Por quê? Porque ela sabe que ela estava errada, então ela tem que arrastar o marido também. Então ela chegava lá, via o marido rezando, aquilo brotava. É dureza de coração tremendo isso aí, gente. Dureza de coração para os casais que não querem ter filhos, que ficam aí fechados à vida, porque tem que trocar de carro, porque o mundo de hoje é assim assado, porque vai ficar pondo filho no mundo, e está lá o casal comungando todo domingo e fechado à vida. Dureza de coração, está indo para o inferno assim. Quanta dureza de coração dentro da igreja, quando um não perdoa o outro, esbarra todo final de semana na igreja, esbarra no banco, esbarra no grupo de oração, mas não dá o perdão um para o outro. Ele que tem que vir, ela que tem que vir, e fica aquela dureza de coração, está indo os dois para o inferno junto. Quanta desgraça disso dentro da igreja, gente. Olha a tristeza que dá no coração da gente, de Deus, de uma pessoa que é dura de coração. A pessoa que não sabe ser corrigida, como o padre falou, que não muda, vai lá o padre e fala assim, não, vamos fazer de tal jeito. Não, padre, toda hora tem que a pessoa resmungar, retrucar. Não, porque. Tem um padre, é sinal que tem um pai na casa. Quando o pai fala,
Quem vai responder diante de Deus se ele tomou uma decisão egoísta é o padre. Agora não, fica lá o gênio, né? O Salomão, achando que tem a resposta para tudo, sabendo, por exemplo, não sabe, por exemplo, que o padre tem que cuidar, por exemplo, aqui na nossa paróquia, o padre tem que cuidar de 18 comunidades, né? Ah, padre, a nossa porta precisa ser pintada, estou vendo, mas só que tem comunidade aí que não tem telhado. A dureza de coração, quando a pessoa ela não busca os sacramentos. Quanta gente que vem na igreja e não quer casar. Quantas mulheres que a gente atende, gente, que não pode comungar por dureza de coração de marido, que não quer casar na igreja. Meia hora resolvia, mas está lá duro de coração há 20 anos, sem pisar na igreja, ou sem querer fazer o rito do casamento, porque ele, o sabichão, acha que é só papel. Ele sabe mais que nosso Senhor, ele sabe mais do que Paulo, que escreveu sobre o sacramento do matrimônio. Está duro de coração que não se confessa. Passou de 1 ano, gente, e não foi confessar, você é duro de coração. Está lá o cara 5, 10 anos sem se confessar, duro de coração, está indo para o inferno, Pensa só, na nossa paróquia, quarta-feira teve confissão das 10 da manhã até 10 da noite, a gente ficou mais ainda, porque sempre tem os retardatários, né? Tem, mas a gente está para isso. Mas o cidadão não tem tempo. Mas o cidadão acha que não precisa. Por quê? Porque ele é o sabichão, ele sabe tudo. É um duro de coração. Não toca na misericórdia de Deus. Como é que vai para o céu desse jeito? É dureza de coração quando você não sabe reconhecer os seus limites, não sabe reconhecer os seus defeitos, não sabe reconhecer que você não sabe tudo, não nasceu pronto, não nasceu sabendo, não é o dono da verdade. Tudo tem que dar outra opinião, tudo tem que bater o martelo, é ele que fala, é ele que decide, ou é ele que sabe, ou é ele que julga, ou é ele. E às vezes, de novo, isso acontece dentro da igreja, quando as pessoas acham que, por exemplo, o Espírito Santo vindo no grupo de oração, na catequese, é ele que tem que vir. Se ele não vir, não vai rolar. O Espírito Santo fica em casa. Você acha que vai para o céu gente assim? Você, como todo mundo, tem limite, tem defeito, se cansa, fica doente, não sabe fazer tudo, peça ajuda. Olha a outra dureza de coração que Deus quebra na marra, isso aqui. Quando a pessoa não sabe pedir ajuda. Tem gente que fala assim: eu faço tudo o que os outros quiserem, mas eu não peço ajuda. Duro de coração, é um soberbo. Deus vai quebrar isso na marra. Vai ficar doente 1 hora aí, ó. Vai até a fralda vão ter que trocar seu. Aí vem outro e fala assim: eu não peço ajuda porque se ficar dependendo dos outros, eu pego e faço eu mesmo. Soberbo, duro de coração. Por quê? Porque Deus constituiu a igreja em comunhão, de um depender do outro. Olha o que o feminismo está fazendo na cabeça das mulheres, é isso. Não fui eu que passei essa toalha, não fui eu que preparei essa vela, essas flores. Eu dependo das pessoas, todo mundo depende do outro. Mas está lá o soberbo, quer fazer tudo sozinho, se vira tudo e faz tudo e não delega para ninguém e não sei o quê. Dureza de coração, olha quanta coisa que vai rolando na dureza de coração. A dureza de coração é não saber dividir as coisas, não ajudar as pessoas. Ah, eu conquistei com o meu dinheiro, outro que se lasque para conseguir também. Meu, veja quanta coisa que vai brotando disso. O julgamento, você achar melhor que o outro. Duro de coração, não lembra de onde Deus tirou ele. Dá uma olhada para o seu passadinho aí, ó.
Você tem o passado de Santa Teresinha? Mesmo que tivesse, Santa Teresa tem uma visão de aonde ela estaria no inferno se não fosse a graça de Deus. Dar o perdão, porque fica trazendo toda hora na memória, jogando na cara da pessoa, esfregando na cara da pessoa o erro da pessoa. A pessoa pediu perdão? Pediu. Você está vendo elementos de arrependimento na vida da pessoa? Estou vendo. Então segue o caminho, segue a vida, olha para frente, não fica olhando para a sua dorzinha, não fica olhando para o paquiderme que está aí dentro. Se Jesus fizesse o mesmo com a gente, como que ia ser? Jesus ficasse jogando na nossa cara toda vez que a gente vai lá confessar? Dá o perdão. Já não perdoou? Já não foi difícil dar o perdão? Foi. Você não falou eu te perdoo? Para ela, para ele? Falou. Então, você está vendo elementos de mudança? Estou vendo. Então, bora, vai para frente. A dureza de coração, quando a pessoa, quando a misericórdia de Deus bate na porta e a pessoa se fecha. Aqui na paróquia já passei por isso. Por um acaso, por um erro de endereço, eu fui parar na casa de uma pessoa que estava agonizante. Não era ela que era para mim visitar, era outra pessoa que era para mim visitar. Mas eu cheguei lá, a vizinha era da igreja, era nossa aqui, e ela falou assim: padre, o cara tá nas últimas, esse cara aí. Aí a mulher veio e eu disse: fala para ele então, o padre está aí, se ele quer confessar, se ele... Ele falou: manda embora, não quero saber de padre aqui em casa. 2 dias, morreu. Para onde foi? Jesus bateu na porta, gente. Quando teve a pandemia, eu, padre de Sandro, ele era seminarista ainda, a gente saía por volta de 10 horas da noite assim, a gente saía escondido, né? Era escondido, hein? Entregar Eucaristia para as pessoas. A gente ia na casa das pessoas e chegava assim, sem avisar, para não alarmar, né? E aí um dia a gente chegou numa casa de uma família, a família ia na igreja, menos o jovem. E quando a gente visitava, como o pessoal, né, faltava, assim, teve um tempo aí que ficou sem nada, né? Ficou tudo fechadão mesmo. Então aí, nessa época, como não dava para confessar um por um, se dava absolvição geral. O padre vai fazendo o exame de consciência junto, depois fala para a pessoa se está arrependido e dá absolvição. Essa confissão vale até o momento que ela volta a confessar de forma individual, auricular. Então, o padre pegou e então chama todo mundo da família, o padre vai dar absolvição, depois o padre vai dar a comunhão. Isso já fazia o quê? 3 meses, 4 meses que a gente estava sem comungar. Pensa aí na pandemia, quanto tempo você ficou sem comungar, sem receber aulas? Não, eu fazia uns bem bolados lá, meu louco lá, e dava um jeito lá. Mas enfim, o moleque falou: não vou, eu não vou. E ficou no quarto. Sem brincadeira, gente. 2 semanas depois pegou Covid e morreu. Presta atenção, gente. Duro de coração. Jesus bate na porta da gente. Jesus bate e a gente fica lá com as nossas ideias, com as nossas teimosias, com as nossas... E é por isso que dá tristeza no coração de Jesus. Como é triste, olha essas 2 histórias que o padre contou. Não é triste um negócio desse? É triste, por quê? Porque o duro de coração deixa o nosso coração triste, deixa a gente triste. A pessoa não se dobra. Não saber agradecer, não reconhecer a obra de Deus, não reconhecer o bem que as pessoas fazem. Não é só não agradecer a Deus, mas também é não agradecer as pessoas. Meus irmãos, olha só, ninguém é funcionário meu aqui na paróquia, assim no sentido assim de vir passar a toalha, arrumar as flores, servir aqui como acólito. Ninguém é funcionário meu.
Se eu trato mal essas pessoas, elas não vêm mais. Eu tenho que ser grato. Elas estão se beneficiando, que elas estão aqui perto de Deus, mas eu tenho que ser grato. Elas não têm obrigação comigo, ninguém tem obrigação comigo aqui. E aí vai o cara, trata mal todo mundo, acha que todo mundo tem que fazer o que ele quer, tal. Os remédios contra a dureza de coração. Primeiro de tudo é humildade. É humildade, saber que a gente é pó, que a gente depende dos outros, que a gente depende de Deus, que a gente não sabe tudo, saber que a gente não tem a última palavra, que a gente não tem a resposta de onde vai a nossa vida. Tem humildade. Senhor, eu não sei o que fazer, o Senhor precisa mandar gente, o Senhor precisa me orientar, o Senhor precisa... E eu preciso reconhecer isso com humildade, sem murmuração, sem reclamação, sem teimosia. Você vê se uma pessoa é humilde de verdade na hora que você corrige ela. Vou falar, vai. Tem um padre também que eu morei, eu não sou melhor que ninguém. Começa a morar comigo, você vai ver um monte de que eu tenho. Mas tem um padre que morou comigo também, que ele era assim, todo mundo olhava para ele e falava, nossa, que padre humilde. Mas por que a turma achava isso? Porque a turma pensa que humildade é falar manso assim, sabe? Ai, meu irmãozinho, meu coleguinha, sabe? Até o dia que o bispo corrigiu ele, aí apareceu o soberbo que estava ali. Você sabe quando uma pessoa é humilde na hora que você corrige ela. Ah, tá bom, padre, errei. É só falar isso, meu. O padre vai entender, porque o padre erra também. Errei, vou consertar, não vou fazer de novo. Não, vamos, peço perdão, não sei o quê, e bola para frente, acabou. Tanto de um lado quanto de outro. Mas não, fica justificando, fica empurrando nos outros, fica apontando o dedo, fica falando, porque isso, porque estava sol, porque estava frio, porque isso, porque aquilo outro. Humildade, gente. Primeira coisa. Segunda coisa, docilidade de espírito. Ser dócil àquilo que Deus está te dando uns toques aí para você mudar. Todo mundo desse pecado que o padre falou, tem algo aí que pode levar você ao endurecimento do coração. Eu não tenho, pronto, está aí o cara já duro de coração. Porque ele no mínimo, ele é o máximo, né? Ele é o perfeito já, ele não tem o que mudar. Seja dócil, aquilo que Deus dá uns toquinhos para você, às vezes é uma criança, Deus usa de criança, usa de pobre, usa de uma homilia, usa do marido, usa da esposa, usa da palavra. Seja dócil. Putz, Deus falou aqui, meu. É Deus falando para mim. E a terceira coisa é a vida de oração. A vida de oração vai amolecendo o seu coração. A vida de oração vai mudando. Você já reparou? Faz a experiência um dia, o demônio é sempre assim, quando você vai vir na missa, quando você vai rezar o terço, aí começa as tretas em casa, não é assim? Começa a discussão com o marido, com os filhos, o filho começa a brigar, aquela coisa toda. É para você não rezar. Aí você pega assim, não, vou rezar assim mesmo. Aí você vai com raiva, rezar, Ave Maria, chega. Na hora que vai acabando o terço, você já está outro já. Já mudou. Por quê? Porque Deus sabe que a gente briga, que a gente não sei o quê. Mas se a gente reza, o coração nosso muda. Quantas vezes talvez você veio aqui de bico aqui com a sua esposa, com a sua namorada, chegou na missa aqui, tomou umas piabas, né? Aí agora, como que eu volto a falar com ela? Já dei a dica já, né? Chega no ouvido dela e fala assim, quer comer? Meu, já era, sabe? Veja, a oração, ela amolece o nosso coração, mas se a gente não reza, vai ficando com raiva, vai ficando... Meus irmãos, que Nossa Senhora não deixe a gente cair nessa tristeza, que é ter um coração duro. O caminho de dureza de coração é o caminho do pecado contra o Espírito Santo. A pessoa vai se perder se ela continuar assim.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,